Boa noite, eu sou Roberto Vasco, secretário-geral da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Eu sou poeta, escritor, historiador, e é um grande prazer estar aqui hoje participando do 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. O tema da minha palestra será uma oficina de criação poética, onde eu vou falar sobre estruturas da trova. No quadro à esquerda, nós temos um exemplo de trova. Nasceu nova academia, num momento de esplendor, por um toque de magia de um místico beija-flor. No quadro à direita, nós vemos a separação das sílabas da forma fonética, pelo impulso da voz. Então, nós temos: nasceu nova academia num momento de esplendor, por um toque de magia de um místico beija-flor. As trovas possuem características especiais. Primeiramente, as trovas não possuem títulos, como os outros tipos de poemas. A contagem silábica é feita pelos sons. Os 4 versos 7-silábicos significa que são 4 versos, cada linha é um verso, e ele conta 7 sílabas da forma poética, ou seja, contado pelos sons. A rima, que é a coincidência dos sons de mesmo tipo, sons iguais, ela rima o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto. Mas existem outros tipos. Esse é o tipo de rima adotada para os concursos. O sentido completo o verso ele precisa fazer sentido. Aqueles 4 versos juntos, ele tem que querer dizer alguma coisa. Por isso que a gente fala sentido completo. Então, repetindo o verso é cada linha do poema e a rima é a repetição dos sons. Vamos falar de 2 casos importantes para a metrificação: diérese e sinérese. A diérese é a enunciação de um ditongo como um hiato, e a sinérese é a enunciação de um hiato como um ditongo. Aqui abaixo eu tenho a definição de ditongo e hiato. Então, nota que o ditongo, o encontro vocálico está na mesma sílaba, o hiato em sílaba diferente. Então, a definição: ditongo, fusão de vogal mais semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Tipo, sai, falei, Niterói. Hiato é uma sílaba terminada por vogal base seguida de outra iniciada também por vogal base, como reeleger, cá, olho, aéreo. Uma outra definição seria o encontro de 2 vogais pronunciadas em 2 impulsos distintos, formados em sílaba diferente, como Saara, podia, saúde. Falemos agora de sinérese, enunciação de um hiato como o ditongo, como ciúme ou ciúme. Esse caso é facultativo ou opcional. Agora nós vamos falar da sinérese, que é a transformação do hiato em ditongo. Usos proibidos. Então, você não pode usar a sinérese. Formado pela vogal A, seguida de vogais A e E, O, como Saara, aéreo, a horta. Outra, a vogal A
seguida e semivogais I ou U tônicas, como para, iso, ba, u. Nos encontros vocálicos também, formados por vogais e semivogais tônicas, seguidos de vogais ou semivogais átonas, como tua, sua, lua e frio. Evidentemente que em alguns lugares do Brasil, por regionalismo, né, nós temos pessoas que falam frio, rio, e isso aí não é aceito no caso dos concursos, porque se constatou que a maioria não usa assim. Repetido a última sessão da tela anterior, os encontros vocálicos descendentes, formados por vogais ou semivogais tônicas, seguidas de vogais ou semivogais átonas, não se aceita sinérese. Tua, lua e sua, frio e rio, não pode ser junto. Teria que ser tu, a, su, a, frio, rio. Esse é um conceito de Luiz Otávio, um dos fundadores da UBT. Eu encontrei isso no site http falandodetrova.com.br/decálogo. E tem uma observação mais abaixo que a regionalidade não é admitida, como nós já falamos. Mas isso precisa de ser aplicado com bastante cuidado. O cuidado a que me refiro é porque não cobre todos os casos, né? Então eu tenho aqui embaixo uma trova do próprio Luiz Otávio, referindo-se à nona regra, encontros vocálicos descendentes, que diz: as dúvidas são pequenas, não sejas tão pessimista. Dá-me a tua ajuda apenas e será bela a conquista. Então, nesse terceiro verso, dá-me a tua ajuda apenas, ele separa o tua. Fica, dá-me a tua ajuda apenas. E nós vemos que nem todos os casos são cobertos. Nas telas posteriores nós vamos ver isso aí. Agora vamos falar aqui sobre situações confusas, né? Por causa de coincidência de regras. Então, nesse caso que nós estamos analisando, de sinérese que está na nona regra, tem outro caso parecido, na quinta regra, que fala de junção vogal com vogal forte com a fraca. Junção da vogal forte com a fraca. Então, essa quinta regra diz que é opcional. Uma vogal forte pode ou não fazer junção com a vogal fraca da sílaba seguinte. Se preferir fazer junção, a gente tem que ter o cuidado de examinar para ver se não vai formar cacófona. Mas a nona regra, que nós falamos sobre sinérese, ela fala de encontro vocálico descendente. Ou seja, a vogal, o semivogal forte com a vogal semivogal fraca, né? Tônica com átona. E esse encontro vocálico descendente, nós vimos que em alguns casos eu tenho a sinérese foi possível, em outros casos não foi possível, né? Então como eu tenho essas duas regras, né, que são parecidas, isso talvez justifique aquela coisa de você poder juntar ou não juntar, porque na quinta regra ele fala que é opcional, né? Então é só para a gente ter uma visão, né, que essa situação de regras parecidas para os mesmos casos, elas se tornam um tanto
confusas, né? Nós vamos falar primeiro de quando os casos são admitidos, né? São permitidos fazer a sinérese, juntar a vogal tônica com a vogal átona seguinte. Então nós temos uma primeira trova: no mundo congestionado, em qualquer parte da terra, o lema está consagrado: se queres paz, vai à guerra. Esse quarto verso, se queres paz, vai à guerra, esse vai está pronunciado num imposto sonoro único. Vai, estou juntando as duas vogais aí. Essa é uma trova do Adamo Pasquarelli, São José dos Campos, São Paulo. No segundo exemplo, é uma trova do Olímpio Coutinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A trova diz: nas noites claras de lua, no desenho da calçada, vejo a silhueta tua, a minha sombra abraçada. Então, nesse primeiro verso, diz: nas noites claras de lua. Esse lua também está pronunciado de um impulso sonoro único. Lua. Estou juntando as vogais tônica com átomo seguinte. Na terceira trova, que é de Selma Patti Spinelli, São Paulo, capital, eu tenho no embalo da serenata: quisera ser como a lua, vestindo com tons de prata os homens tristes da rua. Nesse caso aqui, o segundo verso diz: quisera ser como a lua, e o quarto verso, os homens tristes na rua. Esse lua e rua estão pronunciados também com impulso sonoro único. Eu estou juntando as vogais U e A desse encontro vocálico descendente. No quarto exemplo, que é uma trova do Esther Figueiredo, Barra Piraí, Rio de Janeiro, eu tenho: por sobre o lençol macio, desejoso sem pudor, brilhos de olhos no cio, clamam momentos de amor. Então aqui também, no terceiro verso, eu tenho brilho de olhos no cio. Igualmente, cio está pronunciado no impulso sonoro com único, e eu estou juntando o I com o O, cio. Nós vamos analisar depois algumas telas onde os casos são proibidos. Agora nós vamos falar de casos onde a junção é proibida, né? Eu tenho a primeira trova, que é do Almir Pinto de Azevedo, de Camusim, Rio de Janeiro, e essa trova diz: trovadores versejando, com dom divino e fecundo, com suas mãos derramando beleza e paz pelo mundo. Aqui eu tenho no terceiro verso: com suas mãos derramando, ele separa. Com suas mãos derramando. Eu separo esses suas. No segundo exemplo aqui, que é uma trova do Francisco Moreira da Silva, Rio de Janeiro, a trova diz: São Francisco padroeiro dos pobres do trovador, sua oração é um celeiro cheio de paz e amor. Aqui no quarto verso, esse cheio ele separa, cheio. No terceiro exemplo, é uma trova de Estela Marino G. Lima. A trova diz: nossa união apaixonada merecia outro final, não resposta deixada na fria caixa postal. Aqui, no quarto verso, esse fria ele separou. Na fria
caixa postal. Na última trova, eu volto um dia, juraste, não te espero, me zanguei, mentiste, nunca voltaste, menti, eu sempre esperei. Então aqui, nesse primeiro verso, ele diz, eu volto um dia, juraste. Esse dia também ficou separado, pronúncia separada. Eu volto um dia, juraste. É um exemplo, essa trova é de Cícero Acaiaba, de Cambuquira, Minas Gerais. Então, vamos passar para mais uma tela aqui. Agora, mais uma tela com 4 trovas, onde as junções também foram proibidas. Então, a primeira trova diz: tu que zombas da saudade, que me faz tanto sofrer, pagarás tua maldade, de saudade has de morrer. Então, nesse terceiro verso, o verso diz, pagarás tua maldade, ele separa, né? Pagarás tua maldade, né? É um caso onde ele separou esse tua. A gente tem que ter cuidado que às vezes você fala tua, mas pronuncia tua, né? Aí também é um caso que tem que ter cuidado, porque pode ficar feio, né? A musicalidade da trova. Essa é do Newton Manuel Teixeira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, pagarás tua maldade, ele escreveu, pagarás tua maldade, né? E separou o tua. Na segunda trova, ele diz, Gutenberg, o inventor, benfeitor de seus irmãos, deu vida ao homem eleitor, pondo o livro em suas mãos. Aqui, da mesma forma, no quarto verso, ele, pondo o livro em suas mãos, ele separou também. Pondo o livro em suas mãos. Essa é do César Augusto Ribas Sovinski, de Curitiba, né, Paraná. Na terceira trova, está escrito, no sertão da minha vida, vivo feito Riobaldo, só veredas dão guarida para o rio do Olivaldo. Esse é do Olivaldo Júnior, hoje Iguaçu, São Paulo. Então, nesse quarto verso, ele fala, para o rio do Olivaldo, ele chama, ele separa esse rio, para o rio do Olivaldo. Na quarta trova, está escrito, sobre a parreira, o luar, no sereno te retrata, e os teus olhos a brilhar, duas uvas cor de prata. Essa é do Roberto Tchepevsky, de São Paulo, capital. Aqui, ele, no quarto verso, ele também fala duas uvas cor de prata, ele separa esse duas. Duas uvas cor de prata. Essa é mais uma tela que com 4 trovas, que foi mostrado a junção com proibida. Nós vamos analisar mais à frente, na próxima tela, ao fazer algumas considerações. Analisando o assunto de encontros vocálicos descendentes, falando sobre sinérese e diérese, né, nós temos que analisar com bastante cuidado, porque eu já percebi várias pessoas que concordam, outros que discordam da maneira de produzir as provas quando chega nesse caso.
Então eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu peguei alguns jornais Florilegios de Trovas da UBT, né? Então, totalizando 600 trovas, né? Analisei um universo de 600 trovas, vencedoras de concurso, né? Da entidade ligada de UBT, né? Essas trovas foram passadas por uma comissão julgadora, né? Ou seja, passou por uma banca examinadora e foram validadas por isso, que foram vencedoras de concurso. Então, arredondando-se, em apenas 20% dos casos foi admitida a cineres, né? Ou seja, juntar o encontro vocálico descendente como um ditongo, né? Em encontro vocálico descendente, como disse. Nos 80% dos casos restantes, os encontros vocálicos descendentes foram proibidos juntar, né? Então, eles tiveram que ser separados como hiatos. Essas duas telas anteriores demonstram esse fato, né? São essas telas que nós acabamos de analisar. Na primeira, com 4 trovas, ele é permitido, e na segunda e terceira, igualmente com 4 trovas, elas eram proibidas. Então, isso define uma tendência da escola UBT, né? Então fica aqui a proposta de consultar outras vertentes, outras fontes, para aprofundar a pesquisa e examinar igualmente as suas tendências, para ver se diferem ou se concordam. E é um trabalho grande, né? Como vocês viram, que eu analisei 600 trovas, lá eu teria que ser analisado muito mais, mas fica aí a proposta de aprofundar a pesquisa, consultar outras fontes e fazer essa mesma observação em termos de casos proibidos e casos que são permitidos. Evidentemente que isso tudo é matéria de um curso completo. Isso que nós passamos aqui foi só uma amostra pequena. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço, muito obrigado por terem assistido a minha palestra e estarei à disposição para consultas de quem se interessar.